Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o Dr. Domingos de Paula, cirurgião plástico, e hoje eu vou falar para vocês sobre o Metacril, o polimetilmetacrilato na face, sobre o preenchimento do polimetil, com o polimetilmetacrilato. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí do YouTube, vamos curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram, né? Então, para falar sobre isso, sobre essa retirada do PMMA, nós vamos falar ela em 4 tópicos. O primeiro, o que é o PMMA? Segundo, quais as complicações que ele pode dar? Terceiro tópico, como se faz para retirá-lo? E quarto e último tópico, quais são os sinais de alerta para isso, né? Então vamos ao primeiro tópico. O que é o PMMA? O polimetilmetacrilato ou Metacril. O PMMA é uma substância já utilizada há mais de 30 anos em odontologia. Ela é utilizada até hoje para fazer restauração dentária. Então é um produto, são microesferas de acrílico que, colocadas no local, elas são grandes o suficiente para não se mover, teoricamente, se for de boa qualidade, elas são todas iguais, e os macrófagos, as células de defesa do organismo, não são capazes de pegá-las e levá-las para outro local. Então, as pessoas começaram, um grupo de trabalho, eu fiz parte desse grupo de trabalho no início dos anos 90, em que você começou a fazer testes no PMMA em pequenas quantidades, para preenchimentos na face, para preenchimentos em pequenas depressões, principalmente, mas sempre em quantidades pequenas. E o resultado era muito bom, já que o produto era praticamente definitivo, ele só tinha uma característica, você teria de utilizá-lo junto ao osso, porque ele não poderia ser usado superficial, porque senão ele formaria grumos muito densos. Esse aqui é o produto, posso mostrar a vocês. Esse é o produto ele já vinha inclusive pronto, hoje não utilizamos mais, mas ele vinha pronto já para uso dentro de seringas, não é? E aí eu fazia essa aplicação. Você pode reparar que essas seringas são bastante pequenas, são seringas de 1 centímetro cúbico apenas, porque ele foi feito para ser aplicado em pequenas quantidades na face. Mas, como tudo, as pessoas começam a ter ideias mirabolantes e resolveram aplicá-lo em grandes quantidades e começaram a utilizar no corpo, num processo que na época era chamado de biomodulação. Então eles injetavam no peitoral, para o cara parecer halterofilista, injetavam no bíceps, no tríceps, injetavam nos glúteos das moças, e com isso começaram a aparecer os problemas, e problemas gravíssimos. O que nos leva então ao segundo tópico, que seriam quais as complicações. A principal complicação é a necrose da área. Então, em relação ao rosto, é onde tem as complicações mais dramáticas. Necrose do nariz, porque na injeção, na columela nasal aqui, para poder levantar a ponta do nariz, a pessoa inadvertidamente, o profissional não preparado adequadamente, já estava uma quantidade muito grande, então havia compressão dos vasos, e existem casos de necrose do nariz todo. Eu tenho todos esses casos documentados aqui no meu consultório, e muitas outras complicações, necrose de face, normalmente pelo excesso de volume. E outra sequela bastante grande que a gente tem, muito comum, que tem encontrado, é a pessoa chega aqui, doutor, eu perdi o movimento do meu sorriso, meu lábio não mexe. É verdade. Também, novamente, injetando para levantar o nariz, prendeu a musculatura do elevador do canto da boca e o lábio superior fica preso, não consegue sorrir direito. E isso, mesmo que se retire o produto, não vai voltar mais, porque, como eu disse, o PMMA é um produto muito denso, são microesferas, elas se formam fibrose ao redor daquilo ali, e aquilo tudo vira uma coisa única, seja nervo, seja músculo, seja o que for. Então, para fazer essa retirada, tudo isso tem que ser retirado. E no corpo, as grandes complicações também são a necrose. Nos glúteos, principalmente, onde você mais vê, é dramático, às vezes na coxa também, porque ele forma grumos completamente pétreos, que nós, infelizmente, não temos como retirar da maneira que a gente retira, por exemplo, o silicone industrial. Nós temos outro vídeo sobre isso, sobre a retirada do silicone industrial. Já o PMMA, para retirá-lo, tem que retirar junto com a pele, tem que fazer corte, vai deixar uma cicatriz, se for na coxa, uma cicatriz vertical, tem que retirar todo o produto junto com a pele e vai ficar mesmo sequela.
No glúten, normalmente tem que retirar inclusive a pele de cima, porque ela leva a necrose e acaba tendo feridas. Tem casos dramáticos descritos, já vi vários casos extremamente dramáticos por uso do PMMA em glúten em grandes quantidades. E no rosto, então, isso nos leva então ao nosso terceiro item. Como retirar o PMMA? Já estou até falando sobre ele, no entanto, já comecei a falar que no corpo realmente só retirando em bloco, tudo. Retirando aquilo tudo, enxertando, enfim, curativos, é coisa de hospital, coisa bastante dramática. No rosto, que é o nosso tópico desse nosso vídeo de hoje, a gente faz como essa retirada? A gente retira como se fosse retirar, por exemplo, fazer uma plástica de face, a gente faz a incisão tradicional da face, que não deixa marcas, não fica aparente, e faz um descolamento mais estendido, né, para poder pegar a área do malar, por exemplo, inteira, que é uma das áreas mais comuns que a gente pega de preenchimentos, normalmente já estão fora do lugar, etc. E a gente complementa essa incisão do rosto por uma incisão dentro da boca, porque nessa região final aqui do sulco nasogeniano, o nervo facial fica ele fica muito superficial, é a área em que ele superficializa. Então, entrando por dentro da boca, a gente consegue fugir à lesão desses nervos e complementar, então, essa incisão lateral para poder fazer a retirada do produto. Quando o produto está apenas nessa área do sulco ou na área do queixo, na linha do queixo, no jaw, né, que o americano chama, a gente pode fazer apenas pela retirada dentro da boca. Se tiver no malar ou aqui mais para cima da região temporal, a gente tem que fazer, então, por essa incisão da cirurgia tradicional de face. De qualquer maneira, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que tem riscos de lesão de nervo. Nunca tivemos nenhum caso de lesão de nervo, mas é o risco desse tipo de cirurgia, porque a gente trabalha numa linha muito tênue entre a retirada do produto e a preservação dos nervos. Então, novamente, da mesma maneira que a retirada de silicone industrial, é uma cirurgia reparadora. Conseguimos bons resultados? Sim, mas não num único tempo cirúrgico. Aqui, infelizmente, não é como a região glútea, que você retira o silicone industrial, coloca uma prótese e você está com um resultado maravilhoso. Aqui, não tem como fazer num tempo só, porque uma hora que você retira o produto, vai ficar um vazio no local. E eu não tenho como preencher esse vazio. Então, esse vazio só pode ser preenchido 2, 3 meses depois, através de enxertia de gordura. Então, é sempre um procedimento em 2 tempos. E aí nós vamos, então, ao nosso quarto e último tópico, que é quais são os sinais de alerta. O mais comum é o processo inflamatório crônico. Tenho pacientes tomando corticoide todo mês. Todo mês tomam prednisona ou prednisolona, todo mês para poder se manter sem o processo inflamatório. E por que acontece? Mesmo quando usado em pequenas quantidades, no início não sabíamos disso, na época que todo mundo usava, uns 15 anos atrás, a pessoa tiver um processo, uma gripe ou uma infecção de ouvido ou uma infecção dentária, isso desencadeava uma reação autoimune que fazia com que o próprio organismo da pessoa reagisse contra esse produto de preenchimento. Então começaram a aparecer esses casos. E esses casos a gente só tinha uma maneira de tratar, que era o uso de corticoides. Então eu recebo muito paciente aqui usando isso, e isso só vai parar na hora que retirar o produto. Então, se a pessoa teve isso, tem que tirar o produto. Se a pessoa tem um PMMA, se você tem um PMMA e nunca te incomodou, você tem que retirar? Não. O PMMA é diferente do silicone industrial. Se ele está em pequenas quantidades, se ele está colocado no local certo, se ele está fazendo preenchimento de suco, de malar, de menta, etc., ele é perfeito. Tem que retirar nada. O grande problema do PMMA é quando ele é mal colocado, é colocado superficial, porque aí ele desce, ele muda de posição, ou quando é colocado no corpo, que aí as quantidades são muito grandes. Na realidade, ele é autorizado pela Anvisa até hoje em pequenas quantidades e para fazer preenchimento de face de paciente com HIV. Então, até hoje ele é autorizado para essas duas indicações. E até usado em hospitais públicos para isso. Então, o produto em si não tem problema. O problema é a maneira como é aplicado e os volumes de aplicação, que são muito grandes. Se você gostou desse vídeo, veja os nossos outros vídeos e não esqueça de comentar. Olha, aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida sobre isso, pode escrever que a gente vai responder a todo mundo. E vamos nos inscrever no nosso canal, vamos curtir nossa página do Face, vamos seguir a gente no Instagram, tem story quase todo dia lá com vídeos. E a gente se vê novamente aqui no próximo vídeo.